Oiê, eu sou a Bia e bom, galerinha, sejam bem-vindos ao quadro Aprendendo a Sentir. Nesses vídeos vocês vão acompanhar um pouquinho da minha história, um pouquinho de coisas e acontecimentos marcantes, principalmente os que me fizeram refletir muito e evoluir como pessoa, que normalmente são os que a gente aprende a ignorar, né? Os momentos ruins. O objetivo disso tudo é poder tocar o coraçãozinho de vocês e poder compartilhar momentos, porque eu sei que não só sou eu que passo por momentos difíceis. Todos passamos e a gente precisa normalizar isso. Mas é isso, espero que vocês se sintam acolhidos nesse quadro aqui. E os comentários estão totalmente abertos para vocês compartilharem experiências e comentários acerca do vídeo de hoje. Como vocês viram no título do vídeo, a história de hoje vai ser sobre o dia que eu perdi meu melhor amigo. Em 2017, eu fui pro meu primeiro ano do ensino médio e acabou que eu tive que mudar de escola. Eu estudava em uma escola durante o meu ensino fundamental 2 inteiro, então eu construí uma rede de amigos nessa escola, mas por necessidade de mudança e tudo mais, eu acabei perdendo muito contato com a maioria desses meus amigos. E aí nessa transição pro ensino médio, eu fui pra uma escola nova que tinha aqui perto da minha casa, e normalmente eu ia de van pra escola, junto com meu irmão, né? Porém, a van que levava a gente pra essa escola, que eu passei o meu ensino fundamental 2, não tinha como rota essa outra escola pra onde eu mudaria, então eu tive que mudar de van. Foi aí que meus pais colocaram a gente, eu e meu irmão, em uma van nova de um amigo que eles já conheciam. Então a gente entrou nessa van nova e eu demorei um pouco de tempo pra poder fazer novos amigos, porque eu sou uma pessoa tímida, e foi justamente nesse período que eu comecei a me aproximar de um menino que era dessa van. Inclusive, curiosidade aleatória, ele é filho do motorista da van. Eu comecei a me aproximar dele e tudo mais, inclusive foi por uma situação bem engraçada. Meu irmão tava jogando Geometry Dash na van e aí ele começou a comentar sobre o jogo e, tipo, eu já tinha visto ele há um tempo, só que como eu era muito tímida, eu nunca tinha coragem de chegar pra fazer amizade com as pessoas. E basicamente foi a abertura disso tudo, né? A gente se aproximou muito e ele se tornou meu melhor amigo nesse período, porque como eu falei, eu perdi muitos amigos e como eu sou uma pessoa difícil de fazer amizades novas, foi muito importante pra mim ter alguém e me aproximar naquela fase. Ok, passou mais ou menos 1 ano e meio disso tudo, a gente já tava, tipo, super melhores amigos, a gente adorava passar tempo junto, conversando dentro da van, porque como a gente ia na mesma van, eu chegava, ele já tava lá e a gente ficava conversando, rindo, fazendo piada, enfim, dando crise de riso até chegar aqui na minha casa. Era mais ou menos uns 40 minutos, mas eram os melhores 40 minutos do dia, sabe? E aí nisso, no final do ano de 2019, eu tava indo pro meu curso de inglês, que inclusive ele fazia curso de inglês no mesmo lugar que eu, a gente só era de turma diferente, e eu tava indo pra uma reposição. Como eu não tinha como voltar pra casa, eu perguntei pro pai dele, que no caso era o motorista da van, se tinha como me dar carona, né? Porque ia pegar o Luiz lá e eu aproveitava pra ir junto, pra poder voltar pra casa. Aí ele falou que podia e tudo mais, eu terminei minha aula lá e o Luiz ia começar a dele. Inclusive eu tô falando o nome dele aqui por autorização, tá, gente? A minha aula do inglês acabou e eu tive que esperar ele terminar dele pra gente poder ir. E quando a gente entrou na van, e ele deitou no meu colo, né? Já era hábito comum, a gente era tipo super amigo, de vez em quando deitava no colo dele, ele deitava no meu, enfim. Intimidade. E a gente não tinha o que conversar, né? Então ele começou a mexer no celular. Ah, mas informação importante pra vocês entenderem o que vai acontecer agora. Alguns meses antes, ele já tinha comentado que ele tava ficando com uma garota que ele conheceu na escola dele. Ok, até aí tudo bem, a gente sempre compartilhava esse tipo de informação e sucesso. Agora voltando pro dia da van. Nesse dia, como eu falei, ele tava mexendo no celular. E aí passou a foto do status do WhatsApp dele, que tava ele, essa menina, e embaixo tava escrito 0.2 e uma aliança. De primeira, a reação que eu tive foi de ciúmes, mas principalmente pelo fato de que eu achei que ele deveria ter me contado sobre aquilo. Primeiro de tudo, já pegando algumas informações importantes aqui. A gente não tem que achar que alguém age de um jeito porque a pessoa é ela, sabe? Não é você. Ela não tem que agir da forma que você quer que ela haja. E isso acontece. Às vezes as pessoas não são tão abertas a contar sobre as coisas da vida e tudo bem, não quer dizer que ela gosta menos de você ou não.
Na época eu não enxergava isso, por isso que eu achava que ele tinha o dever de me mostrar e me falar que ele tava namorando. Eu olhei isso, perguntei pra ele, ele confirmou. Ele falou que conversou com a menina e tudo mais, e aí eles consideraram o dia que eles começaram a ficar como data de namoro, então, tipo, não teve um pedido, assim. Por isso que tava lá 2.0. Mas aí eu fiquei um pouco chateada e com ciúmes. E aí acabou que eu fiquei meio na minha, sabe? Fiquei meio emburrada. E aí ele ficou, tipo, tentando amenizar a situação e fazendo eu rir e tudo mais, só que eu não tava dando bola nenhuma, né? E isso aconteceu quando já tava perto da minha casa. Então, tipo assim, já tava quase que na hora de eu sair. Não tinha meio que como a gente resolver aquela situação antes de eu ter que descer, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu contei pro meu irmão da história, porque eu e meu irmão, a gente, tipo, best friends, né? E aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu vou trollar o Luiz. Porque ele amava fazer isso, ficava zoando com a minha cara, aí eu ia usar essa situação pra fingir que eu não tava mais querendo falar com ele. Olha o que a pessoa pensa da vida dela, né? Enfim. Falei isso pro meu irmão, né? E aí casou que, como eu falei no começo, era final de ano. Então as aulas já estavam acabando, sabe? Aí depois desse dia que aconteceu, já era tipo uma das últimas semanas de aula. Comecei a não ir na van alguns dias específicos, mas não foi pra poder pirraçar ele. Foi porque, coincidentemente, aconteceram várias coisas que me impediram de ir na van, sabe? Alguma delas era o fato de, por exemplo, minha mãe tá de folga e buscar a gente na escola em vez de voltar de van. Outro dia a gente foi no cinema, então eu também não fui na van. E aí acabou que a gente ficou sem se ver um bom tempo depois da treta toda ter começado. Numa dessas, como eu falei, teve um dia que eu fui no cinema com meu irmão. E aí eu acabei não voltando na van. E nessa van ia outra menina que estudava na mesma sala que eu. Aí eu, pra pirraçar mais ainda, falei pra ela dizer pro Luiz, o meu amigo, que eu não tinha ido por conta dele. Depois eu perguntei se ela tinha contado, como que ele tinha reagido. Ela falou que ele não tinha falado nada, só tinha, tipo, ficado calado. Aí eu fiquei, ok, né? Nossa, que sem graça, nem reagiu à trollagem que eu tô fazendo. Nisso os dias foram se passando, as aulas acabaram e tudo mais, e eu tinha que ir pra um cursinho pra estudar para um PAS, que é a prova pra você entrar na UNB, que é a Universidade Pública aqui de Brasília. Eu fui com uma amiga minha pra esse cursinho, a gente tava lá de boas assistindo as aulas, e aí do nada eu olho pro meu celular e tem um monte de mensagem dele, tipo um monte de áudio, né? Porque aí não tinha como eu ver nas notificações o que ele tinha escrito. Eu tive que esperar o intervalo pra poder escutar os áudios e tudo mais, mas eu lembro exatamente desse momento, porque foi um momento bem difícil pra mim. E aí acabou a primeira aula, a gente foi pro intervalo, eu sentei no chão, embaixo de uma janela que tinha lá no cursinho, junto com a minha amiga, coloquei o fone no celular e eu dei play nos áudios. A gente foi escutando juntas. Quando os áudios começaram a passar, eu comecei a desabar. Basicamente, nesses áudios, ele falou que ele não via mais quem eu era, não sabia que amiga que era essa, que achava muito ridículo o que eu tinha feito, que era muito imaturo, e que seria melhor a gente se afastar, ao menos por um tempo. Na hora, como eu disse, eu comecei a chorar muito, porque pra mim, as coisas ainda não estavam muito claras, eu não tinha entendido por que aquilo tinha acontecido, sabe? E aí eu mandei áudio pra ele depois, por que você vai fazer isso, que não sei o quê. E aí ele não escutou, né? Porque ele tava irritadíssimo. Eu fiquei tentando contato com ele, mas como era tudo por celular, WhatsApp, ele acabou me ignorando e tudo mais, e aí desde então a gente não se falou. Nesse dia especificamente eu lembro o quanto foi marcante pra mim, porque eu saí do cursinho e eu fiquei mal o dia inteiro, eu até fiquei tentando segurar o choro enquanto a gente tava assistindo as outras aulas depois do intervalo. Quando eu tava voltando pra casa, meu pai foi me buscar. E aí meu pai foi puxando assunto e tudo mais. Eu só sei que eu falei, né, que tava sendo muito difícil pra mim esse processo, porque eu tava me sentindo muito sozinha. Tipo, todos os amigos que eu tinha no ensino fundamental eu perdi. Não lembro se eu cheguei a explicar o que aconteceu. Eu acho que eu não falei da história do Luiz especificamente nesse dia. Mas tudo foi se acumulando. Enfim, depois disso, a gente não se falou mais. Eu acabei mudando de escola, inclusive, no ano seguinte, então a gente nem ia na mesma van. Meio que as coisas foram se juntando pra esse contato não acontecer mais. E aí eu passei o meu terceiro ano do ensino médio sentindo falta dele. Foi uma pessoa muito importante pra mim, ele sabe disso, e eu sei que eu também fui uma pessoa importante na vida deles. E justamente por isso, doía muito lembrar dele, né, nesse meu terceiro ano. E aí aconteceu que no final desse meu terceiro ano, a escola que eu tava faliu.
no meio do meu terceiro ano da escola, história para outro vídeo. Eu consegui continuar na escola que substituiu ela, mas o meu irmão mudou pra outra, que nesse caso era uma escola que esse tio da Van, que é o pai do Luiz, conseguia entregar. Então o Bruno voltou pra Van, né? Só que eu não, porque eu ia finalizar a minha escola nessa outra que a gente tava. Nisso, o Bruno voltou a falar com o Luiz, né? Porque eles conviviam diariamente na van e tudo mais, e ele perguntou como é que eu tava, o Bruno falou que tava bem. E aí eu falei pro Bruno, se ele quiser conversar comigo, você pode passar meu número de telefone pra ele. Eu descobri pelo meu irmão que ele tinha se arrependido do que ele tinha escolhido, né, que no caso era a gente se afastar, e que ele tava com muita vergonha de voltar a falar comigo depois do que ele percebeu que fez. E aí nisso a gente voltou a se falar, a gente se reconciliou, só que como a gente não tinha muito contato físico mais, né, porque a gente não era da mesma van, acabou que não foi a mesma coisa. Foi muito bom pra mim, tipo, ter esse contato de novo e ver que tava tudo bem, sabe? E aí a gente até saiu algumas vezes, a gente foi pro parque de diversões que tem aqui em Brasília. Inclusive, eu gravei vlog nessa primeira vez que a gente se viu, depois da gente ter se reconciliado. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição, se vocês quiserem ver. O vídeo tá maravilhoso. E aí depois disso, por um tempo, eu fiquei forçando algo que não existia mais, sabe? Eu ficava cobrando ele de me responder, mas nunca foi a mesma coisa depois da treta inteira. Se passaram 3 anos. Em 3 anos acontecem muitas coisas, muitos gostos mudam, muitos pensamentos. E o Luiz de hoje não é o mesmo Luiz que era meu melhor amigo em 2018. Assim como eu não sou a mesma Bia, que era a melhor amiga dele em 2018. Depois que eu comecei a pensar sobre isso, ficou muito mais fácil de entender tudo e de realmente ver que acabou. Acabou, as coisas acabam, as coisas têm um fim. E faz parte da vida. Às vezes só não tem o fim que a gente espera, mas não é algo que a gente controla. E a primeira lição que eu tive disso tudo, depois que eu tive que reviver todos esses sentimentos para poder resolver dentro de mim, foi a questão da aceitação. Eu tive a ajuda de um amigo incrível, o Éder, inclusive ele tem canal no YouTube, conta no Instagram, se vocês quiserem seguir, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Ele me ajudou nesse processo porque eu passei por um momento de retomada desses sentimentos, sabe? Foi bem difícil pra mim. E como eu falei, dá assunto para outro vídeo e eu vou falar melhor em outro momento. O que me ajudou a entender isso tudo foi no momento que ele falou que o sentimento que eu tava sentindo provavelmente era luto. Porque a gente tem em mente, pelo menos eu tinha, que luto a gente só sente quando a gente perde alguém por morte. O que aconteceu naquele dia foi como uma perda. É esse sentimento que a gente pode gerar com alguma perda na nossa vida, o luto. Quando eu comecei a entender isso, ficou tudo muito mais claro. E entender que você perdeu é o começo do processo para entender como superar aquilo. Então, se você perdeu alguém, mesmo que não tenha sido por morte, mas tenha sido alguma coisa como perder uma pessoa em algum relacionamento amoroso, algum amigo, não se cobre em esquecer a pessoa ou esquecer tudo aquilo que você sentiu, porque você já sentiu e aqueles sentimentos estão dentro de você e isso não vai mudar. Você só precisa respirar, entender o seu processo e ir com calma. Com o tempo as coisas vão se encaixando e você vai entendendo e conseguindo enxergar que tudo vai ficar bem, que você vai olhar com outros olhos e vai ser grato por ter passado por aquilo, porque te fez uma pessoa melhor, te fez uma pessoa forte. E quando a gente entende onde as coisas aconteceram e já se foram, é entender também que fizeram parte da nossa vida e que são parte de quem a gente é hoje. A questão agora é você decidir qual parte disso que vai vir pro seu interior, sabe? Se vai ser a parte negativa ou se vai ser a parte positiva. A positiva sempre vai ser a melhor escolha. E depois de ter acontecido isso tudo comigo, eu percebi e eu olho pra tudo isso que aconteceu de uma forma muito mais feliz, sabe? Com aquele sentimento nostálgico dos momentos bons que eu passei com esse meu amigo e também com a sensação de paz de entender como eu sou uma pessoa muito mais madura. Então, eu não me cobro por ter agido daquele jeito naquela época, apesar de eu ter feito isso por um tempo até entender tudo, porque eu entendo que hoje eu faço diferente, hoje eu faria diferente, porque eu sou uma pessoa melhor.
a partir do que aconteceu. Eu queria só finalizar esse vídeo falando sobre como é importante a gente entender que a gente se machucou pra procurar como resolver aquela ferida. E é justamente isso que faz parte do processo e faz parte do compreender e acolher os sentimentos ruins que a gente passa também. Comenta aí embaixo se você passou por alguma história parecida, se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica. E o meu direct lá no Instagram também tá super aberto pra conversas, bate-papos, reflexões sobre a vida, então se quiser me seguir é só ir lá nesse @beatriz.ns. Um beijão e até a próxima! I may tell you that